Olá, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre o trabalho e discurso neoliberal a partir da análise de textos em sites e portais de notícias acerca do trabalho remoto na pandemia do Covid-19. Bom, o neoliberalismo surge a partir da crise do liberalismo clássico, em que houve a revisão dos seus dogmas diante de uma necessidade de intervenção do Estado. Assim, o Estado passou a assumir um papel de garantia do funcionamento do livre mercado. Mas o neoliberalismo não é apenas um sistema político e econômico, ele também produz uma racionalidade neoliberal, porque ele coloca a competição como pilar da vida em sociedade. Assim, essas normas ultrapassam a esfera empresarial e se tornam normas de subjetividade, estando presentes também nas relações sociais. Isso produz um sujeito neoliberal que tem os seus afetos explorados como ferramentas de produção e que introjeta os valores de eficácia, competitividade e inovação, funcionando como empresa de si mesmo, fundindo seus desejos aos interesses da empresa e acreditando que isso é feito de forma livre e voluntária. Essas normas são difundidas a partir do discurso neoliberal, que é veiculado por meio dos meios de comunicação, da mídia. Assim, a cultura de massas produz uma subjetividade que é subjugada ao consumo, que é a crítica e homogeneizada. Os dogmas neoliberais são disseminados de forma sutil e vão se transformando em crenças compartilhadas. A pandemia intensificou processos que já estavam em curso no Brasil, como desemprego, a precarização, uberização e informalidade, enquanto enriquecia a burguesia. Assim, os trabalhadores ficaram entre a vida louca, que seria trabalhar nas ruas se arriscando pela falta de políticas públicas adequadas, ou o trabalho remoto, que passou a ser visto como privilégio de poucos. Assim, ele emerge com uma promessa de aumento de produtividade, flexibilidade e liberdade do trabalhador. Mas o que se observa é que ele é extremamente lucrativo para as empresas, porque permite uma maior individualização do trabalho, fragilização dos vínculos entre os trabalhadores, intensificação do ritmo de trabalho, extensão da jornada e uma maior vigilância e controle. O objetivo da pesquisa é o de identificar como o discurso neoliberal comparece nas publicações acerca do trabalho remoto no período pandêmico. E o portal New Trade foi utilizado por tratar de temas como empreendedorismo, carreira, tecnologia, gestão, mercado, entre outros. Foram analisados então 50 textos do portal, utilizando as palavras-chave home office, teletrabalho e trabalho remoto. E a análise do discurso foi usada como metodologia justamente por entender o discurso como esse local em que é possível perceber a relação entre a língua e a ideologia. Então, o que é dito e como é dito ajuda a identificar como o poder hegemônico se reproduz socialmente por meio da linguagem. Diante disso, foram criadas categorias para a organização dos resultados, que representam promessas neoliberais. Então, a onipotência é a questão de sempre fazer mais e melhor, dar conta de tudo, essa ideia de superpotência, de perfeição inalcançável. A liberdade é a ideia de que somos livres para fazer nossas escolhas de forma individual, de forma extrema e infinita, desatrelada dos interesses coletivos. E a felicidade é de que há uma receita para alcançar o sucesso e a satisfação, passando necessariamente pelo consumo e pela produtividade. Na categoria de onipotência foram encontrados temas que dizem respeito à crise como possibilidade de evolução, de crescimento, de lucro, de inovação. Isso é feito a partir da comparação com a rotina de grandes bilionários, ignorando o abismo que existe entre a realidade material e concreta dos trabalhadores e desses bilionários, que são tidos como grandes heróis neoliberais. Então, frases como: na crise prosperam aqueles que se doam e não os que esperam sentados pela solução, nesse sentido de que o sujeito é convocado a ser um super-herói que está sempre em plena forma, sempre disposto a aceitar novos desafios, mesmo num período de crise como a pandemia. Na categoria de liberdade, foram trazidas a liberdade de manejar os próprios horários, aumento do uso de aplicativos de delivery, flexibilização de direitos e leis trabalhistas e empreendedorismo como uma solução diante da crise. É a ideia de que somos projetos livres e não sujeitos submissos. Então, frases como: com o home office tem liberdade para equilibrar as demandas pessoais com as de trabalho, quando o que se observa, na realidade, é a justa posição entre trabalho produtivo e reprodutivo e a fusão do tempo de trabalho e não trabalho. Na categoria de felicidade, foram encontradas dicas aos funcionários para alcançar tranquilidade diante de violações e ações pontuais de promoção de saúde mental nas empresas, com dicas de autocuidado, ideias de otimismo, inteligência emocional, esperança e resiliência. Então, frases como: as pessoas trabalham mais, mas mais felizes. Descubra agora qual é o melhor caminho para cuidar da mente. Nesse sentido de receitas e imperativos de felicidade, como alimente-se bem, distraia-se, trabalhe bem, trabalhe melhor. Assim, a conclusão é de que essas três promessas do discurso neoliberal foram encontradas nos textos do portal. Então, onipotência, liberdade e felicidade. E foram encontradas a partir tanto do que é dito, como também do que é sugerido implicitamente, do que é dado como natural, como evidência incontestável. Então, nos textos, o trabalho remoto é descrito como uma possibilidade de ser livre, de autogerenciamento, de saúde, de produtividade, de sucesso, e é descrito como positivo para as empresas e para os trabalhadores, e como uma tendência natural do futuro, como uma expressão da inovação, que libertaria os trabalhadores dessas antigas formas de gestão. Mas o que se observa
Na realidade, é que na verdade esse modelo tem muitas contradições. Seguem as referências.